Olá. Hoje a gente vai fazer um mergulho numa figura bíblica que, assim, talvez não seja tão famosa, mas tem uma história bem curiosa em Gênesis. Jared, Isso mesmo. pai de Enoque, né? É, E com uma longevidade, assim, espantosa. é. 962 anos. Exato. É um nome que às vezes passa batido, mas a época dele, o legado, tem camadas bem interessantes aí pra gente explorar. Com certeza. Ele aparece num momento bem chave da história, né? Uhum. Antes do dilúvio. Sim, ele é o sexto patriarca naquela linhagem que vem de Sete, o filho de Adão. É um período de muita transformação ali no começo de tudo. E a ideia aqui, então, é investigar quem foi esse Jared, o que Gênesis conta, mas também ir além, né? Isso, olhar o que Gênesis diz, claro, mas também dar uma olhada em textos judaicos antigos, aqueles que não entraram, assim, no cânone principal, e até como outras religiões veem ele. Legal. A gente quer entender não só o básico, mas o significado, o simbolismo por trás dele e da época. Exatamente, qual a importância dele na narrativa toda, né? Perfeito. Então, vamos começar pelo básico, pela fundação. Quem é o Jared de Gênesis? Onde ele se encaixa ali na genealogia? Bom, Gênesis 5 coloca ele como filho de Malalael. Às vezes a grafia muda um pouco, Maalalel, Certo. que era descendente direto de Sete. Então, Jared é a sexta geração, contando a partir de Adão. Sexta geração. E o ponto que mais chama atenção nele, em Gênesis, é a paternidade, né? Sem dúvida, ele é o pai de Enoque. E Enoque, bom, Enoque não é qualquer um. A descrição dele é muito forte. Andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o tomou. Exato. Ser pai de uma figura assim, ainda mais uma época que, como a gente vai ver, tem essa associação com um certo declínio, isso já coloca Jared numa posição bem interessante, né? Totalmente. A história de Enoque joga uma luz diferente sobre o pai. Com certeza. E tem a herança familiar também que vale mencionar. O avô de Jared, Enos, Ah, sim. associado àquele momento em que se começou a invocar o nome do Senhor, Gênesis 4, né? Isso. Um marco ali no desenvolvimento da adoração a Deus. E o pai dele, Malalel. O nome significa algo tipo louvor de Deus. Louvor de Deus. Então Jared vem de uma linhagem com uma conexão espiritual forte. Primeiro Enos, com a invocação pública, depois Malalel, o louvor. Exato. Parece que Malalel representa um ponto alto dessa tradição. E Jared herda isso. Ele nasce nesse contexto com essa responsabilidade de continuar essa linhagem fiel. Isso. E a gente presume que ele viveu ali pela Mesopotâmia, né? Onde essas narrativas patriarcais se desenrolam. Certo. E a cronologia? O que Gênesis diz sobre a linha do tempo da vida dele? Pelo menos na versão mais conhecida do texto. Olha, se a gente seguir o texto massorético, que é a base hebraica padrão para muitas bíblias, Uhum. Malalel tinha 65 anos quando Jared nasceu. Aí Jared viveu até os 162 anos e então gerou Enoque. 162 para ter o primeiro filho notável? E aí vem um número impressionante, a vida total dele, 962 anos. 962. É quase um milênio. Só perde pro neto, né? Matusalém. Exatamente. O recordista. É uma idade, assim, absurda, mesmo para aqueles padrões de longevidade de Gênesis 5. E o texto ainda diz mais, né? Que depois de Enoque ele viveu mais 800 anos. Isso, e gerou filhos e filhas. Mostra uma vida longa, contínua, mesmo depois do nascimento do filho mais famoso. Agora, um ponto que parece chave para entender Jared mais a fundo é o nome dele. Jared. Tem um significado específico, não tem? Tem, sim. E é aqui que a história ganha outra camada de complexidade, eu diria. O nome Jared, em hebraico Yered, Yered. vem do verbo yarad. E yarad significa descer, descida, ir para baixo. Descer. Isso é bem sugestivo. Como é que esse significado foi interpretado? Foi interpretado de um jeito muito forte, principalmente em tradições mais tardias, por comentaristas antigos. Eles viram ali não só um nome, mas quase que um presságio, sabe? Uma profecia no nome. Um presságio de quê exatamente? A ideia que se formou é que Jared, a descida,
anunciava um declínio espiritual. Uma descida moral mesmo, que estaria começando a ficar mais forte na geração dele. Uma descida que então prepararia o terreno para aquela corrupção toda que Gênesis descreve lá no capítulo 6, aquela que leva ao dilúvio. É precisamente essa a conexão que muitas tradições fazem. É fascinante, né? Ele vem de uma linha do louvor a Deus, Malaléu, da invocação do nome divino, Enos, mas o nome dele aponta para baixo, para a descida. Cria uma tensão ali, né? Ele carrega a herança boa, mas o nome e a época apontam para outra direção. Exatamente. Gênesis em si não explora essa tensão abertamente, mas ela parece pulsar ali, sabe? Especialmente quando a gente olha para outras fontes antigas que talvez vissem nesses nomes uma chave para entender a história. Entendi. Buscar sinais e significados em cada detalhe. Mas antes da gente ir para essas outras fontes, essa cronologia que você mencionou, dos 962 anos, baseada no texto massorético, é a única que existe? Não, não é. E essas diferenças são importantes para a gente entender como esses textos foram passados de geração em geração, em comunidades diferentes. Tem pelo menos outras 2 tradições textuais antigas com números diferentes. Ah, é? Quais? Uma é a Septuaginta, aquela tradução grega antiga da Bíblia hebraica, bem influente. Certo, a LX. Nela, Malaléu teria 165 anos e não 65, quando gerou Jared. Mas, curiosamente, a idade de Jared quando gerou Enoque, 162 anos, é a mesma. E o total da vida dele também bate, 962 anos. Entendi. Muda a idade do pai, mas não a do filho para ter Enoque, nem o total. E a outra tradição? É o Pentateuco Samaritano, a versão dos 5 primeiros livros que a comunidade samaritana preservou. Ok. Aqui as diferenças são maiores. Nessa versão, Jared tinha só 62 anos, não 162, quando Enoque nasceu. Bem mais jovem. Sim. E a vida total dele seria de 847 anos. Quase 115 anos a menos que nas outras 2 versões. Nossa, bastante diferença. Então, temos números variados para momentos-chave e para a duração da vida dele. Exato. Mostra como essas comunidades antigas tinham suas próprias transmissões desses detalhes e tem até datações posteriores, tipo a do Seder Olam Rabba, um texto rabínico, que calcula o nascimento de Jared no ano 460 depois da criação, segundo a conta deles. Interessante. Essas variações não diminuem a figura, mas mostram a complexidade da história do texto, né? Exatamente. É bom ter essa visão das diferentes vertentes. Compreendido. Agora, saindo um pouco de Gênesis e dessas variantes textuais mais diretas, Jared ganha muito mais cor, mais detalhes nesses textos chamados extra-bíblicos, né? Sim, muito mais. É nesses textos que aquela interpretação do nome Jared como descida realmente floresce e se conecta com eventos bem específicos. Um texto-chave para isso é o Livro dos Jubileus. Livro dos Jubileus. Eu sei que é um texto judaico antigo, mas que não entrou na maioria das Bíblias, certo? Isso, ele não está no cânone judaico-rabínico, nem na maioria dos cânones cristãos, mas é canônico para a Igreja Ortodoxa Etíope, por exemplo. É um reconto de Gênesis, só que com muitos detalhes extras. E o que ele acrescenta sobre o Jared? Bom, ele dá nome para a mãe de Jared, Diná, e para a esposa, Baraca ou Baraca, que seria prima dele. Ah, que interessante. Diz que eles tiveram outros filhos além de Enoque e até dá o nome da esposa de Enoque, Edna. São detalhes que trazem essas figuras mais para perto, né? Com certeza. Deixa de ser só um nome na lista. Mas o ponto crucial em Jubileus, e imagino que também no livro de Enoque, que tem ligação com ele, Sim, tem muita ligação. é a conexão com o significado do nome, a tal da descida, né? Exatamente aí. Jubileus afirma, com todas as letras, que foi nos dias de Jared que os anjos chamados vigilantes, ou sentinelas, desceram do céu para a terra. Nossa. E o livro de Enoque, principalmente naquela parte chamada Livro dos Vigilantes, detalha essa história toda. Anjos que deviam só observar, mas desejaram mulheres humanas, desceram no Monte Hermon, ensinaram coisas proibidas, se uniram a elas. E geraram os nefilins,
os gigantes de Gênesis 6. Isso. A referência é Gênesis 6, versículos 1 a 4. Então, nesses textos, o nome Jared, descida, não é só um símbolo vago de algo ruim. Ele marca o tempo exato daquele evento. A descida desses seres celestiais que corromperam tudo. O nome vira uma profecia muito concreta. Uau! Isso muda completamente a perspectiva. O nome dele vira um marcador temporal de um evento cósmico que, para essas tradições, foi a causa raiz da corrupção que levou o dilúvio. Precisamente. Jared, então, deixa de ser só um elo na genealogia para ser alguém cuja própria existência, cujo nome, marca uma era de transgressão fundamental. Essa mistura proibida entre céu e terra. Essa expansão da narrativa é impressionante, realmente. E essa figura de Jared, com essas camadas todas de Gênesis e desses outros textos, ela aparece em outras tradições religiosas também, fora do judaísmo e do cristianismo mais conhecido. Aparece, sim, em várias. No islamismo, por exemplo, ele é conhecido como Yarid. Yarid. Considerado um patriarca justo, pré-diluviano, claro. Na linhagem de Adão e Sete, sucessor do pai, que eles chamam de Malalel. E como as fontes islâmicas o descrevem? Fontes clássicas, como as dos historiadores Ibn Ishaq e Ibn Kathir, descrevem ele como um líder piedoso, alguém que governou seguindo os mandamentos divinos que vieram desde Adão e Sete. A ênfase lá é mais na continuidade da retidão da liderança justa. Interessante. Um foco diferente daquele da descida. E a tradição samaritana. A gente já viu que a cronologia deles é diferente. Tem algo mais? Além dos números, tem uma tradição local samaritana que atribui a Jared a fundação de uma aldeia, chamada Shalem Habtah. Alguns estudiosos hoje tentam ligar esse nome à atual Salim, lá na Cisjordânia. É um detalhe mais geográfico, né? Ligando ele a um lugar. E a tradição ortodoxa étiope, você mencionou que eles aceitam o livro dos jubileus. Exato. Para eles, jubileus é parte da história sagrada. Então, todos aqueles detalhes familiares, o casamento com a prima Báraca, por exemplo, são aceitos. Faz sentido. E, fundamentalmente, a conexão da época de Jared com a descida dos anjos vigilantes é central para eles. Aquela história de que os anjos vieram para ensinar o bem, mas acabaram se corrompendo e causando o mal. Isso é parte importante da visão étiope desse período e está ligado diretamente à era de Jared. Entendido. E nas escrituras dos santos dos últimos dias, ele aparece lá também? Sim, Jared é mencionado. No livro de Moisés, que faz parte da Pérola de Grande Valor, um dos livros canônicos deles, ele está lá na genealogia de Adão. Certo. E tem um detalhe interessante. Diz que Jared ensinou Enoque em todas as vias de Deus. Isso dá a ele um papel ativo, sabe? Positivo na formação espiritual do filho, que foi tão excepcional. Isso adiciona uma camada de piedade pessoal a ele, além da linhagem. Mas eu já ouvi falar que tem outro Jared importante nessa tradição. É preciso ter cuidado para não misturar, né? Importantíssimo. Essa distinção é crucial. O Jared, pai de Enoque, da linhagem de Adão, é uma figura. Outra figura muito mais central em outra parte das escrituras deles é o irmão de Jared. O irmão de Jared? Esse é do livro de Éter, no livro de Mórmon. Fala de um povo antigo, os Jareditas. São dois Jaredes completamente diferentes, em épocas e contextos totalmente distintos. Ótimo esclarecimento. Bom, fizemos um percurso bem completo aqui. Começamos lá em Gênesis com a menção mais breve, como foi? Exploramos o significado do nome descida, que ganhou tanta força. Muita força. Vimos as diferenças de números nas cronologias. Sim, o maçorético, Septuaginta, Samaritano. Mergulhamos nas narrativas de Jubileus e Enoque, com a história dos vigilantes. Que é bem impactante. E ainda demos uma passada pela presença dele no Islã, entre os samaritanos, etíopes e santos dos últimos dias. Ufa! Vamos tentar amarrar os pontos principais dessa nossa exploração? Acho que o primeiro ponto é reafirmar Jared como esse elo, essencial na genealogia que liga Adão a Noé pela linhagem de Sete. A longevidade absurda e ser pai de Enoque são as marcas dele em Gênesis. E talvez o mais intrigante, o significado do nome, descida, que virou esse foco de interpretação tão forte
especialmente fora do cânone principal, ligando ele àquele período de declínio e, especificamente, à descida dos anjos. Isso, o que coloca ele numa posição de transição muito simbólica. Ele herda a piedade enós, Malaléu, mas a era dele é descrita por fontes importantes, como o palco do início da grande corrupção. Ele está ali na virada. Também ficou claro como é importante reconhecer a diversidade das fontes, né? Cada texto antigo, massorético, Septuaginta, Samaritano, Jubileus, Enoque, traz uma nuance, um detalhe, uma cronologia um pouquinho diferente. Lembra a gente da riqueza e da complexidade da história desses textos, né? Como eles foram transmitidos e interpretados. Exato. E, por fim, a presença dele, mesmo que discreta às vezes, em tantas tradições religiosas diferentes. Judaísmo, cristianismo em várias formas, islamismo, samaritanos, santos dos últimos dias, ortodoxos etíopes. Mostra como essas figuras patriarcais antigas continuaram ecoando, né? Sendo interpretadas de jeitos diferentes por milênios. Exatamente. Então, resumindo, Jared é bem mais que um nome numa lista. É um patriarca de vida longuíssima, pai de uma figura super enigmática e cujo nome e tempo viraram símbolos poderosos para explicar as origens da corrupção e essa relação complicada entre o divino e o humano, pelo menos na visão de várias tradições. Isso. Ele é esse elo genealógico vital, mas também um marcador temporal e simbólico de uma era de transformação profunda, uma era que tinha tanto a herança da fé quanto os sinais preocupantes de uma descida. Depende um pouco de qual fonte a gente consulta, né? Perfeito. Para a gente fechar nossa conversa hoje, vamos deixar uma pergunta no ar, algo para quem nos ouve ficar pensando. Se o nome Jared significa descida, e a época dele é tão ligada, em tradições como Jubileus e Enoque, à descida dos anjos e a um afastamento de Deus... Mas, ao mesmo tempo, foi justamente nessa era, sendo filho desse Jared, que nasceu Enoque. O homem que andou com Deus de um jeito tão próximo que nem morreu como os outros, foi transladado. O que será que esse contraste tão forte, a era da descida gerando o homem da caminhada íntima com Deus, pode sugerir? Talvez sobre a resiliência da fé individual? Sobre a chance de ter uma conexão profunda com o divino mesmo quando tudo ao redor parece ir para outro lado? Talvez um lado de declínio espiritual ou social? Fica aí a reflexão.